Olá para você que está aqui me assistindo em mais uma reflexão astrológica do canal Astrologia Clássica. Seja muito bem-vindo. Eu sou Ana Rodrigues e nós vamos falar da semana do dia 21 ao dia 27 de janeiro de 2024. Uma semana bastante peculiar, onde temos 3 dias sem aspectos perfeitos nenhum, considerando os fatores tradicionais, aspectos maiores e os planetas tradicionais. Vamos ter também ingresso de Vênus em Capricórnio e uma fase cheia, então é uma semana que promete. Lembro a vocês que a visão aqui nesta análise de reflexão astrológica é no sentido eletivo, para entendimento do clima diário. Então, nós vamos passar dia por dia para entender o clima. Não são previsões sobre o seu mapa natal e nem previsões em sentido coletivo. A minha ideia não é fazer previsão, não, é mais entender o clima do dia mesmo, porque para previsões a gente tem outros recursos, tá bom? E vamos lá, então, para a gente não perder tempo. Vamos começar falando aqui, gente, já o dia 21 de janeiro, que é domingo, não tem nenhum aspecto perfeito. Só que a Lua continua transitando no signo de Gêmeos, ela vai chegar ainda a aspecto, então ela não fica fora de curso, ela não vai mudar de signo. Só que nós não teremos aspectos perfeitos no domingo, e a Lua em Gêmeos, ela tende a ser mais agitada, mais animada também. Gêmeos é um signo mutável, é um signo do ar, então ele é sujeito a algumas imprevisibilidades também, mudança do humor, às vezes muito envolvente, permeável às condições do entorno, então é um dia que as coisas ficam meio oscilantes, tá? Mas pelo fato de ser um signo do ar, tem ânimo, então não é um dia chato, parado, assim, desanimado, ao contrário, ele tem uma tendência bastante animada que vai ganhando um fluxo mais empolgante aí, né, durante esse domingo, tá? Aí, gente, o que vai acontecer na segunda-feira, um pouquinho antes da Lua sair daqui, ó, dela deixar o signo de Gêmeos, ela vai chegar a essa oposição perfeita aqui com Vênus, né? Será perfeita às 17h40. Então, o domingo vem sem aspectos perfeitos e a Lua demora um pouco ainda para começar a se aproximar desse aspecto a Vênus. As oposições entre Lua e Vênus não são muito favoráveis para o mundo feminino, para as mulheres de maneira geral, mas também para temas artísticos, os temas do entretenimento de uma forma geral e em qualquer assunto, tá, gente? Tudo que a gente pense em diversão. E para os assuntos também que representem moedas, as coisas legais da vida, o glamour, o ambiente festivo, tudo isso tende a ter prejuízo. É uma oposição que ocorre em signos mutáveis e ela acaba instigando um pouco a oscilação dos interesses, dos desejos. Então, não firma. Ela vai oscilando, o que pode representar, assim, prejuízo, né, para atendimento da satisfação de uma forma geral. Do tipo, parece que uma coisa tá legal e a gente deseja ela agora, mas daqui a pouquinho ela já muda. Então, ela é propensa, né, o clima do dia, desse momento, de todo dia, né, gente? Porque esse aspecto às 17h40, já lá no final da tarde, então a gente vai carregando essa influência da segunda, muito oscilante, muito na busca por satisfação de maneira geral, então ela não tem firmeza. Eu recomendo manter atenção, porque para os assuntos, por exemplo, que dependam de aquisições e tal, ela é um tanto empolgada, né? Então, às vezes faz a gente escorregar e atender para buscar, né, satisfação assim de uma forma muito momentânea, tá? Então, mantenha atenção em relação a isso. Agora, se você estiver se divertindo aí na segunda-feira, vai percebendo que o clima é bem animado, ele é bem empolgado, ele não é muito clima de segunda, onde a maior parte das pessoas precisa trabalhar e tem aquela necessidade de concentração. Pode ter dificuldade para se concentrar durante esse momento, tá? Bom, das 17h40, a Lua vai ficar fora de curso um pouquinho, uma horinha e pouquinho. 18h51, ela já ingressa aqui no signo de Câncer, que é o domicílio dela. Mas é uma característica altamente da água, né? Tanto a Lua, ela tem a qualidade fria, né? E também a úmida, como o signo de Câncer também. E aí, como esse fator envolvente as condições do entorno fica bastante presente, pode ter uma tendência muito permeável, especialmente se você já tem no mapa natal, né, essa configuração de Lua num signo da água, porque ela tende a ampliar a perspectiva emocional. Para clima geral, ela é um pouco difícil de levar, né? Ela tem um perfil, assim, um apelo emocional, tem um perfil mais apegado. Agora, pode ser bem interessante para o processo criativo, porque quando a Lua está aqui, ela tem uma tendência muito fértil. Então, a fertilidade, ela funciona no processo criativo também, né? E os assuntos próximos também, eles tendem a ter esse apelo emocional de alguma forma. O que é legal?
em torno dos assuntos, notícias, coisas que vocês vão vendo aí no dia a dia, manter a atenção para não se apegar demais às coisas, né? Porque fica com esse apelo emocional, tudo que a gente acaba lidando aí durante esse momento. E se você não é inscrito no canal, aproveite esse momento para se inscrever. Não deixe de curtir o vídeo, me ajuda também a divulgar um canal. E você pode se tornar membro se gostar bastante de estudar astrologia. Ali na seção de membros tem vídeos que são mais simples, mais conteúdo um pouco mais prático e técnico, para a gente abordar assuntos da astrologia tradicional, com cursos introdutórios também. Ali a gente já tem o primeiro de sinastria. E coloca aqui nos comentários quais outros temas vocês gostariam de ver aí como cursos mais rápidos ali na seção de membros, tá? Ah, outra coisa legal, coloca aqui nos comentários se você gostaria que eu fizesse uma live aqui, né? Se eu começasse a praticar as lives aí, fazer lives aqui no canal do YouTube, quais temas você gostaria de ter aqui em lives para participar comigo, tá bom? Voltando aqui, gente, vamos falar da terça, então, dia 23. Esse dia é um dia bem recheado, é o dia que tem mais movimento no céu. 5h14 na madrugada, nós vamos ter esse aspecto aqui, ó, da Lua com Saturno. Então, Saturno também está no signo de Peixes. É um aspecto que amplia muito a qualidade fria. A Lua é fria, o signo onde ela está é frio, o Saturno é frio, o signo onde ele está é frio. A frieza, a gente faz criar um campo de introspecção e de aprofundamento. Como a natureza do aspecto é harmoniosa, ela favorece o aprofundamento nos assuntos de uma forma geral. Não só estudos ou trabalhos técnicos no que você estiver trabalhando em termos de profissão, tudo o que você estiver fazendo tende a ter um pouco mais de envolvimento com a profundidade, tá? Ela não é muito de largar as coisas. Aí outra coisa também que a gente precisa prestar atenção é no ritmo mesmo, né? Porque a frieza, ela tem menos velocidade, então ela não favorece muito a correria. Na verdade, vocês vão perceber que é difícil manter um ritmo um pouco mais rápido, mais firme mesmo, né? Porque essa tendência, ela faz com que a gente caminhe um pouco mais lentamente para as coisas. O clima geral, o ritmo geral já é um pouco mais lento. E muito permeável emocionalmente às condições do entorno. Então, lembra do apelo emocional da Lua em Câncer? Ele cria um campo mais ainda profundo, ele é mais enroscado, ele tende a uma qualidade mais complexa. A natureza do aspecto é harmoniosa, mas você deve manter atenção para não se enroscar muito aí com as coisas que você estiver fazendo, porque como aprofunda muito, ela acaba gerando bastante envolvimento com tudo que você estiver fazendo, independente do que for, certo? Bom, depois, 5h50 na madrugada, aí nós vamos ter Vênus ingressando no signo de Capricórnio, tá? O ingresso de Vênus em Capricórnio melhora um pouquinho a condição de Vênus. Enquanto ela esteve em Sagitário, ela estava bem prejudicada, peregrina, né? Que a gente diz principalmente aqui a partir desses graus. E também nos signos de fogo, Vênus não tem dignidade de triplicidade, por exemplo. Então ela estava bem prejudicadinha aqui, né? Quando ela ingressa aqui no signo de Capricórnio, que é um signo da Terra, Vênus tem uma regência da triplicidade na Terra, então melhora um pouquinho a qualidade, a condição de estrutura aqui para Vênus, né? Ela entra na casa de Saturno e Saturno está na exaltação de Vênus, então aqui a gente começa a melhorar um pouquinho o campo também para a condição do pequeno benéfico que é Vênus, tá? Agora, gente, todo o sentido, todos os assuntos de Vênus envolvendo glamour, satisfação, desejo, as artes, beleza, o senso de estética, essa coisa do atendimento e da satisfação e tal, vai para um terreno, para um campo mais centrado, onde há um perfil um pouco mais prático para a realização desses temas, porque é um signo da Terra, né? É um signo cardinal, ele tem pontualidade, mas não tem tanta empolgação como quando Vênus estava aqui no signo de Sagitário, que é um signo do fogo. O Capricórnio, ele já é mais linear, ele é mais pautado, assim, né? Então, aí vocês vão sentindo um pouco mais essa diminuição desse fervor geral, né? Para o glamour, ele vai para uma coisa um pouco mais prática, mais organizada também. Depois do ingresso de Vênus em Capricórnio, aqui na terça, 7h13 da manhã, nós vamos ter a Lua chegando a um aspecto harmonioso a Júpiter. E a Lua está aqui forte, Júpiter está na exaltação da Lua e a Lua está na exaltação de Júpiter. É um aspecto leve, mas ele tende a ser bastante próspero pela recepção mútua e pela própria condição da Lua que está forte
no seu signo de regência. Então, vocês podem perceber um sentido próspero. Agora, as relações de Lua com Júpiter são favoráveis também para se aplicar mudanças, né? Como a natureza do aspecto é leve, ela não vai gerar uma grande movimentação, então talvez para mudanças muito radicais não seja o aspecto interessante, mas mudanças em rotina, assim, pode ser interessante. E o perfil prático, né? Relações de Lua com Júpiter também tem muita ligação com água, com líquidos de maneira geral, chuvas e coisas do tipo, né? E também para os assuntos ligados a viagens, né? Esse é um aspecto que favorece também tema relacionado à viagem, mas é um perfil bastante acolhedor, abundante, próspero, muito fértil, ainda continua com favorecimento à criatividade, tá? Então, quem é criativo e depende de criatividade vai sentir esse potencial super elevado. É também um aspecto de favorecimento místico, né? Então, para quem lida com as atividades místicas, religiosas, né? Todo esse assunto esotérico, por exemplo, vai perceber esse favorecimento também, tá? E continuamos com um fator introspectivo ainda, né? O touro também tem uma qualidade fria, né? Aqui só Júpiter que tem uma qualidade quente, mas como ele está num signo frio, diminui um pouquinho esse calor todo dele aqui, né? Aí a gente tem depois desse aspecto 17h53, já mais para o final da tarde, a Lua chegando a essa oposição aqui a Mercúrio. Gente, esse aspecto ele é super desfavorável para assuntos técnicos, tecnológicos, equipamentos, instrumentos, maquinários, né? Comunicação, trânsito geral das coisas, papéis, comércio de maneira geral e conversa com as pessoas também, tá? Ele não favorece, ainda mais acontece aqui, né, nesse gráfico que eu sempre calculo no horário de Brasília, para o local Brasília, né, porque é capital do nosso país, e a gente tem aqui um público de todo o Brasil e de fora do Brasil também. E aí a gente tem, se você estiver fora do Brasil, na descrição do vídeo tem lá a lista da correção do horário que você tem que fazer aí de acordo com a região onde você estiver, tá? Essa oposição ocorre, então, na casa 12, né, no eixo casa 12 e casa 6, que são casas cadentes, casas tidas como maléficas, né, que não aspectam ascendente, e daí isso cria uma condição ainda mais prejudicial para o tema. Não é também muito interessante para exames, sejam eles exames no sentido de testes ligados a conhecimento, ou exames médicos, coisas do tipo também não é muito interessante, tá? Bom, gente, então é um momento do dia que vocês devem evitar. Na verdade, assim, a perfeição do aspecto, né, o ângulo exato de 180 graus acontece às 17h53, mas a tarde toda já vai ampliando bem essa influência, então a tarde toda aqui da terça tem esse desfavorecimento, pode ser prejudicial para assuntos relacionados às redes, até sinais de internet, a comunicação em si, né? A informação em si e o conhecimento também. Bom, gente, também, olha, como acontece, né, entre Câncer e Capricórnio, é um perfil altamente crítico, então muitas vezes se perde um pouco no excesso de criticidade, né? E altamente técnico. Então, às vezes, enrosca um pouco nesse sentido mais profundo das coisas, né, técnicos. Ele não é complexo, né, mas às vezes pelo excesso de crítica, de perfeição, acaba se enroscando um pouquinho ali, tá bom? 22h44, lá para o final do dia. Agora a gente tem uma oposição entre Marte e Lua, né? Olha, essa já acontece aqui, né, no eixo casa 10 e casa 4, para o sentido coletivo, a casa 10 é o âmbito de governo, né, de comando, casa 4 terras e tudo mais, no sentido mundial, mas, gente, no sentido mais próximo aqui é família, né, o ambiente mais próximo, casa, moradia, e aqui carreira, trabalho, assunto relacionado à produtividade mesmo. Mas, além dos temas das casas, né, o que é mais importante são as condições planetárias. E aqui nós temos a Lua muito forte e Marte também. E isso cria um campo ríspido, bastante ríspido, nervosão, enroscado, muito crítico, muito chato mesmo, né? Se você precisar decidir alguma coisa, não é muito legal esse momento. E se precisar também negociar com alguém ou tratar de algum assunto com alguém, não é legal. As oposições entre Lua e Marte, só a configuração de oposição, ela já cria um clima um pouco tenso, e essa acontece
com a Lua forte e com Marte muito forte também, exaltado. Marte está, então ele está além da média ali, né? E aí isso vai criando uma característica mais bruta, assim, sabe, para realizar as coisas, mais difícil para se atingir um meio termo, para chegar a uma característica de conciliação. Então, necessita atenção, tá? É um aspecto bem tenso e dado aí a rompantes nervosos, quebras, rupturas, né? Ele é muito, assim, tem uma característica de abalo, assim, né? Não é muito legal, tá? Bom, e também vocês percebem, né, que a gente tem aqui, então, tanto a Lua na quadratura com o ascendente nesse momento, como Marte também. Então, se a gente estivesse fazendo uma análise previsional, isso poderia indicar notícias prejudiciais para o país, assim, né, de nível coletivo. Então, tudo isso na terça, ok? Bom, aqui eu vou dar um recadinho dos cursos, gente, tá? Tem os cursos de formação lá na plataforma EAD, formação, e tem os cursos complementares também. De formação, a gente tem a Astrologia Natal 1, o 2, Horária, e o Astrologia Mundial 1, e complementares, Astrologia, Vocação, Carreira e Profissão, Astrologia e Saúde. Temos ali também análise de mapa natal para crianças, né? Assim, para os pais, na verdade, quando você quer trabalhar com mapas de crianças. E você pode aplicar ainda o cupom 50OFF e tem desconto de 50% em qualquer um dos cursos, tá? Pode adquirir planos que tem mais de um curso também com esse cupom. Então acessa lá aprenderastrologia.com.br, escolha o seu curso aí para você ou iniciar os seus estudos ou complementar os conhecimentos que você tem também de astrologia tradicional. Vamos continuar aqui falando agora do dia 24, quarta-feira, onde nós não teremos nenhum aspecto perfeito no céu. E aqui a Lua vai ficar fora de curso o dia inteirinho, gente, porque enquanto ela estiver em Câncer, ela já não chega mais a aspecto nenhum. O último aspecto que ela formou, ela estava ali em 14 graus 36 de Câncer, né, que foi com Marte. Agora ela não vai formar mais novos aspectos. Isso significa que a Lua fica fora de curso, né? O próximo movimento dela importante é o ingresso em Leão, mas só vai acontecer no dia 25. Quando a Lua fica fora de curso, para início de atividades importantes, não é legal, tá? Existe um ramo da astrologia que é o ramo da astrologia eletiva, e que a escolha de momentos propícios para iniciar algumas atividades importantes, negócios e interesses importantes. E uma das recomendações mais importantes de todos os astrólogos é evitar a Lua fora de curso. A gente costuma dizer que se ela não forma aspectos, mais nenhum aspecto nesse signo onde ela está, quando você inicia alguma atividade com ela fora de curso, o que você inicia também fica nesse limbo, né? Fica assim no campo de nada de novo, né? Mas só que, gente, assim, rotina, coisas do dia a dia, coisas que não são importantes, assim, tão marcantes, pode manter, tá? Aqui a gente está falando de inícios marcantes, assuntos impactantes da sua vida, tá? A rotina flui normalmente. E a Lua continua em Câncer, com uma tendência a menos velocidade e ainda muito envolvimento, apelo emocional, entrosamento. Ela é bem voltada para essa mistura com o ambiente de forma geral. E aí o dia 25, quinta-feira, tem três aspectos, tem três movimentos, né, no céu. O primeiro é o ingresso da Lua no signo de Leão. A Lua vai criar um pouquinho mais de velocidade para o ritmo, porque o Leão é um signo do fogo que tem calor, tá? Mas ele é fixo, então ainda não é aquela super agitação. A gente vai tendo um pouco mais de velocidade, mas o próprio modo fixo de Leão também favorece a manutenção dos assuntos, tá bom? Mas é mais vigorosa, né? Já tem um perfil mais energético, motivado, você vai sentindo bem esse favorecimento. Quando for 14 horas e 54, aí a Lua vai chegar à oposição ao Sol, aí assim, a fase cheia. Bom, eu estou dividindo aqui o mapa a partir do grau exato do ascendente e do meio do céu, a gente chama de quadrantes. Se a gente dividir por signos inteiros, a Lua vai estar no terceiro signo, né? Então, seria aqui uma Lua cheia de casa 3. A casa 3 pega o ambiente da educação básica e essa época do ano temos aí o retorno às aulas, né? Então, faz também bastante sentido. Mas a casa 3 é casa de estradas, de rotina, do ambiente diário também. E aí, isso tudo com essa configuração de Lua em Leão na oposição com o Sol rege o Leão onde a Lua está. Cria um clima um pouco nervoso, vigoroso, assim, ele é bem forte mesmo para os assuntos relacionados à rotina.
comunicação básica, mídias, ambiente digital também, de uma forma geral, que seria o tema da comunicação aqui do envolvimento do dia a dia, né, do trâmite natural das coisas, tá? Então, leva para esse ponto. Na divisão por quadrantes, a Lua está aqui na 2 ainda, mas ela já está muito próxima da 3. Então, eu já considero que é uma Lua cheia de casa 3. Outro assunto que envolve, no sentido mais coletivo, a casa 3, é o tema da religiosidade, né, mais básica. E aí a gente pega, então, a Lua na 3 e o Sol na 9, né, no nono signo. Então, a casa 9, onde está o regente da Lua cheia, é a casa dos ambientes religiosos no sentido mais templário mesmo. Então, igrejas, terreiros, centros, sinagogas, mesquitas e por aí, né? Dependendo da religião. Então, o ambiente onde se pratica e as próprias figuras de comando desses ambientes, assim, figuras de autoridade, né? Com o Sol aqui no signo de Aquário. Então, é uma posição que pode também movimentar assuntos relativos ao ambiente de religiosidade, porque a casa 3 pega a sua religiosidade cotidiana, a sua ritualística diária espiritualista, se você faz meditação, visualização, relaxamento, oração, se você tem um altar em casa, por exemplo, e faz tudo que envolver a prática religiosa, né? Diária, entra aqui na casa 3. Então, esse assunto também acaba vindo para a pauta desses dias, né? Desses 15 dias aqui após a fase cheia. E a fase cheia é onde marca o ponto máximo da Lua, porque o que vem depois da fase cheia é a Lua começar a cair, né? Ela começa a diminuir a sua luminosidade no céu, a sua visibilidade, né, no céu. E ela vai perdendo mais o benefício, né? Ela vai entrando numa fase um pouco mais difícil, né, para as condições lunares, tá? Então a gente traz essas informações aqui, então, com uma configuração leonina bem forte, ela é bem marcante. Depois da fase cheia, 17:43, a Lua vai aplicar um aspecto desafiador a Júpiter, e é um aspecto desafiador que interfere um pouco no sentido de crença, né, de uma maneira geral, de confiança também, para assuntos relacionados à abundância e prosperidade merece atenção, mas ele é um tanto assim enroscado com a atitude, né, gente? Porque estamos falando de quadratura fixa, né? Lua num signo fixo, e acaba gerando um clima muito lento, às vezes com uma tendência um pouco preguiçosa, altamente, às vezes indulgente, aí quando a pessoa acaba relevando muitas coisas para não ter conflito. Não é um clima assim muito prático, animado, assim, apesar da Lua estar no signo de Leão, como onde Júpiter está a exaltação da Lua, acaba tirando muito desse pique, né, natural, e aí vai criando um pouquinho dessa coisa mais pesada, né, mais lenta, né, meio paradão mesmo. Não é tão interessante, mas não é um clima mal-humorado, não. Ele só não tem velocidade, ele é bem lento, de maneira geral. Dia 26 de janeiro, sexta-feira, temos a Lua em Leão sem aspecto perfeito nenhum. Gente, ela fica fora de curso desde o dia 25 de janeiro, 17:46, até o dia 27 de janeiro, 16:11, que é quando ela vai ingressar em Virgem. Então, vocês viram, quarta-feira e sexta-feira são dias inteirinhos com a Lua fora de curso. Então, aquilo que eu falei para vocês, para início de atividades não é recomendado, atividades marcantes, importantes, negócios, interesses que têm aí relevância. Mantenha a rotina, a Lua em Leão tende a ser bastante vigorosa, ela é energética e motivada, então o clima não é mal-humorado, tem vigor, tem energia, tá? Só não é muito recomendado para o início de grandes assuntos, né? Não só negócios, mas conversas importantes, reuniões, coisas do tipo. Bom, se você quiser fazer uma consulta do seu mapa natal, da sua revolução solar, você pode solicitar pelo meu site astrologiaclássica.com.br, tá bom? Recadinho que eu deixo aqui para vocês, porque vocês me perguntam sempre: Ana, você trabalha com consultas? Trabalho. Acesse o meu site, na opção consultas, tem lá todo tipo de consulta que eu faço, são algumas ali. Vamos falar do dia 27 de janeiro, sábado, 4:18. Nós temos esse aspecto aqui, que é, né, entre o Sol e Júpiter, uma quadratura. E a natureza da quadratura já é desafiadora, gente. O que acontece? Não é bom para nenhum planeta enfrentar o Sol, que é o astro-rei, né, o luminar maior.
Como o Sol aqui está debilitado, Júpiter também não tem força aqui, né? Está peregrino aqui no signo de Touro. Isso cria um desfavorecimento na autoconfiança. Às vezes pode ir para um campo muito exagerado, tá? Mesmo que não seja um clima estridente, assim, que tem uma característica de briga ou de mau humor, ele é excessivo. E para assuntos que dependam de autoridade, para assuntos que dependam de justiça, por exemplo, mesmo que for senso de justiça diário, assim, né, cotidiano, não é muito favorável. Ele favorece as injustiças, né, ele tem um clima de injustiça e um clima, assim, prejudicial para lidar com o tema de autoridades. Ele pode ser o seu superior imediato aí, não precisa ser uma super autoridade não, tá? Outro ponto também que para a pacificação ele acaba enroscando um pouco, também não é uma tendência muito favorável. Mas também eu penso que pelo fato de Júpiter ser um grande benéfico e o Sol ter essa qualidade de astro-rei luminar maior, o que a gente tem aqui é dificuldade em manter as coisas num sentido comum. Ela exacerba um pouco, né? Tudo, né? Ela é over, né? Ela é muito elevada e acaba que os exageros são possíveis, né? Durante esse momento. Por isso, para início em qualquer assunto eu já não vejo muito interessante, né? Excede um pouco, tem um perfil um pouquinho excessivo. E aí depois, gente, 11h59, bem no meio do dia, nós vamos ter essa conjunção de Mercúrio com Marte. Bom, sábado vem com tudo, né? A Lua vai estar fora de curso ainda, hein, gente? E aí o Mercúrio com Marte, ele tem um perfil aqui um pouco duro, bruto, né? Para comunicação não é legal, mesmo que Mercúrio tenha esse tema. Primeiro porque aqui em Capricórnio ele está sem dignidade nenhuma, ele está na condição peregrina, né? E ele chega aqui junto a Marte que está super forte, está exaltado, né? E lembra que eu falei quando Marte ingressou em Capricórnio, o planeta não escolhe onde ele aplica força, ele aplica força em todos os aspectos. Então, as conjunções com planetas maléficos, elas são difíceis, e essa, então, tende a ser assim, difícil para a comunicação de maneira geral, os assuntos ligados a temas técnicos, tecnológicos, eletrônicos, informações, estudos, tudo que caminha no sentido do trânsito natural das coisas, estradas, carros, enfim, equipamentos, máquinas, né, maquinário de maneira geral, tendem a ter prejuízo. O que esperar? Marte é um planeta que corta, então ele tem uma repercussão de quebra mesmo, né? De quebra, quebrar as coisas, cortar. Ele tem um perfil agudo, né? De corte mesmo. Então, não é muito recomendado iniciar atividades durante esse momento, porque carrega esse clima de disputa, carrega esse clima competitivo, um pouco bruto, né? É bem seco, então ele não favorece a troca, né, das coisas de uma maneira muito leve, tá? Então, evitem esse momento. E aí, gente, se o Mercúrio até se movimenta rápido, né, mas não tão rápido como a Lua. Isso vai sendo carregado, então, para o restante do dia. Vai ser perfeita a conjunção às 11h59, mas vai arrastar aí para todo o sábado. Assuntos comerciais também, eles tendem a ser muito difíceis, né, assim, duros. Então, se você estiver no meio de um processo de compra ou de venda de alguma coisa, pode ser difícil negociar. Às 16h11, então, é quando a Lua ingressa no signo de Virgem. Então, o último aspecto da Lua foi no dia 25, 17h46, a quadratura com Júpiter. E agora ela ingressa em Virgem. Então, a gente passou ali a noite toda da quinta, a madrugada ainda da sexta, né, a sexta inteira sem aspecto, e amanhã e praticamente a tarde toda, né, com a Lua sem aspecto nenhum. Quando a Lua ingressa em Virgem, aí ela já vem para um campo um pouco mais calmo e prático. Virgem, signo da Terra, tem frieza, diminui a agitação, ele é mais centrado mesmo, né? E vai para um campo comum. Não é que favorece a organização, não é tanto nesse sentido. Virgem é um signo mutável, mas ele vai para uma qualidade mais comum, né? Favorece os assuntos ligados à Terra, de uma maneira geral, né? Assuntos cotidianos, coisas do dia a dia que são mais simples de realizar, certo? E aí diminui, então, assim, a agitação. Velocidade também diminui um pouco, mas Virgem ele é um signo mutável, então não é parado, né? A gente tem um clima que ainda favorece o assunto produtivo, de uma forma geral. E esse aqui é o último movimento da semana, dia 27 de janeiro. Então, gente, vocês viram que semana interessante, né?
Tem 2 dias inteirinhos com a Lua fora de curso, além do domingo sem aspecto perfeito nenhum, Lua cheia, Vênus em Capricórnio, muito aspecto aqui, né? Sol com Júpiter, Mercúrio com Marte. Então é uma semana que merece bastante atenção. Programe as suas atividades, então, de acordo com o clima e para você ter um resultado melhor, tá bom? E não esqueça de curtir e deixar o seu comentário aí embaixo, que eu vou adorar aí ler o seu comentário, tá? Um abraço forte para você e até a nossa próxima semana, então. Até!